Mas o que eu ia perguntar para vocês é o seguinte, e aí eu sou obrigado a dar razão para a esquerda que está criticando o presidente. Lula me dá uma declaração primeiro, tá viajando, é uma viagem internacional, a gente sabe que ele não pode responder tudo, mas primeiro ele disse que isso é um assunto do Congresso. O PT fez um posicionamento muito ruim quando o negócio ganhou pauta de urgência na Câmara. Não dá para dizer assim, foi mais ou menos. Não, foi ruim. Foi um péssimo posicionamento. Foi uma droga. E aí a reação começa a mudar com a mulherada na rua. E eu queria perguntar uma coisa, que ela é muito atacada, sobretudo pela mídia de Brasília. A primeira pessoa do governo a se manifestar pelas mulheres e pela lei do aborto como ela é hoje é a Janja, às 9 da manhã. Eu estava acompanhando a rede social e eu vi. A primeira manifestação foi a dela e aí seguiu o resto do governo. A ausência de liderança feminina acaba desencadeando esse problema, Ideli? Essa falta de sensibilidade com essa pauta? Olha, eu quero dizer o seguinte, entende? A Janja não é a primeira vez que ela nos salva, né? Lembra do 8... Não, daqui a pouco vão me chamar no Twitter. O Pedro é janjista, eu cago. Assim, se quiser falar que eu sou do gabinete do ódio da Janja, pode cropar isso aqui que eu aceito com o maior prazer. Mas assim, ela é a pessoa mais sensata desse governo, parece, né? É Leão, não, tá? E eu acho que é porque nós estamos numa situação de governo tão difícil, gente, tão difícil. Alguém falou das tornozeleiras do Lula, que ele tem numa perna o Congresso, noutra perna o Banco Central. E eu acho que é uma imagem forte, mas ela é absolutamente real. Poderíamos estar muito melhor economicamente e os caras fazem é um boicote assim determinado, entende? Não é um boicote aleatório, não, é programado o boicote, entende? Para não permitir que a gente deslanche. E olha, que com tudo isso a gente já chegou na sexta economia, né? Com tudo isso, certo? Imagine se não tivesse o boicote sistemático do Banco Central. E a outra questão é o Congresso, tá? Que também faz essas barbaridades todas e dificulta todo, é tudo um preço exorbitante, entende? Tudo é para agarrar mais preço ainda, entende? Todas as ações. E eu gostaria porque teria que colocar mais uma tornozeleira em andamento, que me preocupa sobremaneira, porque o Supremo Tribunal Federal teve papel preponderante, entende, no enfrentamento ao golpe, o enfrentamento entende, todo ele mudou já, né, gente? O Xandão hoje, né? Não, mas ele mudou já em vários episódios. Então, já... Inclusive assim, né? Porque, reiteradas vezes, o Supremo é muito ágil em responder, ameaçar, processar, abrir inquérito, né? Quando envolve o Supremo ou alguém do Supremo. Porque nas outras coisas vai tudo muito lento e gradual, né? Sabe? Está muito lento e gradual. Eu estou começando a me preocupar com o lento e gradual acabar virando com o Supremo com tudo, tá? Eu acho que esta é uma preocupação que não pode estar fora do nosso horizonte. Vai lá, Lineira. Bom, algumas coisas, né? A ministra Cida tinha se manifestado, e aí a gente não pode deixar. O Silvio Almeida também, não, é verdade. Tem que ser justo, o Silvio Almeida também. Mas a gente não pode deixar de reconhecer um fato que era preciso ter mais mulheres nesse governo, ter mais gente preta, porque é mais gente que vai entender a gravidade e, inclusive, a perspectiva de enfrentamento. Porque eu não estou falando só porque essas pessoas vão conhecer esta pauta, é porque essas pessoas vão conhecer o impacto da taxa de juros lá embaixo na galera da favela. Então, assim, isso é uma falta, né? E aí, que inclusive reforça essa estratégia do nós só vamos falar de economia e vamos deixar essa pauta, porque a única forma que a gente tem de não perder nessa pauta é não falar dela. E a gente só tem perdido e continua não falando dela. Mas tem um outro elemento que eu acho que é importante, que é o seguinte: a gente precisa se lembrar que quem votou no Lula na eleição de 2022 foram as mulheres pretas da periferia.
E quem votou no Bolsonaro foram os homens brancos de classe média baixa e média. Estou falando de volume de votação, né? Claro que tem, né, outros mais... Se você pegar, assim, pelo volume, né, qual era o perfil? E isso significa que a gente tem que se coordenar, porque eleição, qualquer uma que seja, poder político, a gente ganha como? A gente consolida o que a gente tem, depois a gente amplia para o que está perto, depois a gente amplia para o próximo mais perto. A gente não pode perder o que a gente tem. E aí, isso tem sido uma dificuldade. Ainda que hoje a notícia foi boa, o Lula está recuperando a aprovação, está melhorando, né? Se eu li certo, porque hoje eu passei o dia inteiro num compromisso fechado numa sala, mas isso, ainda que isso esteja acontecendo, está acontecendo lentamente. A gente vai ter uma eleição municipal agora. Nessa eleição municipal, a gente precisa se lembrar que nas câmaras de vereadores, inclusive das cidades nordestinas mais lulistas, você tem um monte de fascista dentro, né? Não é... Claro que aqui em Santa Catarina, né, dele é muito pior, as câmaras de vereadores são lotadas de fascistas, às vezes tem 1, 2 vereadores mais progressistas, pouquíssimo de centro, os de centro acabam, no caso do Sul, né, pendendo mais para a direita, porque fica mais fácil a vida política deles, eles são oportunistas mesmo, então para eles não é um problema, mas a gente precisa se lembrar que essas câmaras de vereadores e essas prefeituras estão coalhadas, inclusive em cidades como, sei lá, Aracaju, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para entender que é isso que você falou, a gente precisa tomar a atitude de conversar com o nosso eleitorado mais próximo, que são as mulheres pretas do periferia, e a gente faz isso também fortalecendo a presença política dessas pessoas. Isso é uma coisa. Outra eu concordo plenamente que a gente, por exemplo, eles estão tentando aprovar a PEC 65, que é uma PEC 65 que transforma o Banco Central quase num órgão externo ao governo, e isso significa que ele não vai ser autônomo, ele vai ser totalmente apropriado pelo mercado, porque hoje ele é só parcialmente apropriado pelo mercado, porque eventualmente a gente consegue botar alguém ali que não é completamente submisso aos interesses desses super ricos. E aí é isso que você falou, esses super ricos, eles estão sempre protegidos. Não tem problema de desastre ambiental para os super ricos, porque eles pegam um avião, compram uma ilha, um morro, uma fazenda, sei lá o que, e vai embora. Agora, a gente tem que ter a capacidade de pegar esses debates, que são os debates democráticos, os debates da vida, porque eu sempre digo, quando a gente está debatendo, por exemplo, as pautas feministas, nós estamos debatendo dinheiro, ficar vivo ou morrer, quantidade de trabalho, porque, por exemplo, as pessoas acham, mas os capitalistas não estão, ou isso é secundário para eles. E, em parte, eles usam como pânico moral para poder ganhar ideologicamente. Mas a gente precisa lembrar do dado do Oxfam, que diz que 10 trilhões de dólares todo ano são apropriados pelos capitalistas no trabalho de cuidado das mulheres. 10 trilhões de dólares é meio PIB anual dos Estados Unidos. Sim. Então, nós estamos falando que não existiria o Lehman, nem o Elon Musk, nem o Jeff Bezos, nem o Setúbal, se não tivesse apropriação desse trabalho de cuidado. E aí essa política de dominação sobre esses corpos é uma forma de garantir que essa exploração vai continuar acontecendo. Sim. De que as mulheres, porque olha só, quando você tinha, por exemplo, na Alemanha... homens, inclusive, né, Lenira? Só por um acaso. Só por um acaso. Todos os homens, até o Bill Gates, que era casado com a mulher dele, que virou bilionária, também separou. Então... então. É um padrão. Mas assim... quando você e a maior parte das mulheres bilionárias é herdeira de alguém, né? Mas os homens também, né? Se bem que não é uma novidade. Mas o que eu queria, a gente tem que olhar, por exemplo, que uma das coisas, eu tenho um livro muito bom, Pedro, e não sei se ele conhece, que se chama Por que as Mulheres Têm Sexo Melhor sobre o Socialismo. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Esse livro é maravilhoso. Ele não fala só sobre sexo, ele fala principalmente sobre a condição objetiva das mulheres no leste europeu e nos países socialistas. E uma das conclusões, e por isso que tem esse título, ele é um dos capítulos que o pessoal, na hora de publicar aqui no Brasil, pegou um pouco para fazer marketing, assim, né, caça-clique. Mas qual é a ideia?
ela demonstra, e é uma estadunidense que chama os países do chamado Ocidente de democracias e os países socialistas de, enfim, capitalismo de Estado, umas coisas assim, ela chama pelos nomes mais errados, mas independente disso, ela fala, não, mas a situação das mulheres, de fato, ela diz assim, as mulheres só puderam escolher parceiros quando elas não precisaram cuidar de tudo. E a solução para isso não passou... É esse livro aqui, né? É esse livro aí. Ninguém livro me falou nada, mas eu fiquei curioso. É da Kristen, eu esqueci sobre o nome dela, é uma estadunidense. Kristen Gotze, acho que é que se fala. Gotze, isso mesmo. E ela vai falar assim, as mulheres só conseguem escolher sexo de verdade quando elas não precisam cuidar dos filhos, quando elas não ganham salários menores, quando elas têm emprego garantido, quando o trabalho de cuidado foi socializado, mas não porque os homens foram conscientizados de que eles têm que limpar a própria roupa. Não, porque você criou restaurante popular, lavanderia popular, creche o dia inteiro, cuidado de idosos em home care, serviço de transporte. Então, você cria emprego, as mulheres arrumarem empregos com o mesmo salário. E uma das políticas que tem é a descriminalização e legalização do aborto, que eu não sei, né? Quem não sabe aí, o primeiro país do mundo a descriminalizar e legalizar o aborto foi a Rússia. A Rússia é revolucionária, acho que foi em 19 ou 20, foi logo que a revolução acontece. Então, aí ela vai dizer, e daí o sexo fica bom porque os homens não podem mais usar o dinheiro para obrigar as mulheres a transar com eles. Olha só. E esse é o raciocínio. E então a gente precisa lembrar que, no fim das contas, a gente está falando sempre de economia, inclusive quando fala de aborto, inclusive quando fala de direitos humanos, inclusive quando fala de racismo, inclusive quando fala de LGBTfobia. Porque oprimir... Inclusive quando fala de sexo, Helenira. Inclusive quando fala de sexo. Porque oprimir a diversidade sexual, domar os corpos, é um mecanismo estrutural de garantir que eles vão continuar ficando com os 10 trilhões todo ano. Né? Agora, Pedro... Eu tô adorando a conversa, falem. Eu nem não ia perguntar umas coisas, deixa pra lá. Acho que a Helenira entrou aí numa outra vibe, mas eu quero retomar aquela história de posições de mulheres no comando, né? E com capacidade e potencialidade de influenciar tanto no Congresso quanto no Executivo, né? Tá? Quando eu estava naqueles 3 anos que eu fiquei lá na Secretaria de Relações Institucionais, né, a convite sempre para mim muito honroso da presidenta Dilma, nós tínhamos no comando, na reunião diária de despacho, 4 mulheres. 4 mulheres. Eu lembrei 3, mas é 4. A presidenta Dilma, a Gleice Hoffmann, que era ministra da Casa Civil, eu, que era ministra das Relações Institucionais, e a Helena Chagas, que era a SECOM. Entende? Então, a gente despachava praticamente todo dia de manhã, era meia hora, 40 minutos, o que é que vai pegar no Congresso, o que é que vai pegar, o que é que está pegando no governo e o que é que está pegando na imprensa, na comunicação. A gente despachava isso de manhã, né? Isso meio que era assim, a gente era ironizada como as meninas poderosas, entende? Atacadas pela mídia comercial como nunca. Nunca, mas eu quero te dizer que não era só pela mídia, não, entende? A nossa rapaziada amiga, entende? Próximozinhos, entende? Inclusive do partido, também entravam na vibe, tá? Pega o núcleo duro do presidente Lula hoje. É ele, o Pimenta que agora está lá no Rio Grande do Sul, mas é o secretário de comunicação, o Rui Costa e o Padilha. 4 homens. 4 homens. E se ampliar mais, ainda tem o Márcio Macedo e Fernando Haddad. Também. A primeira mulher que chega é a Tebet, né? É a primeira mulher que chega nesse círculo. E a próxima é Esther Dweck. Mas se você vai até chegar uma mulher... Até chegar... E sempre é importante ter, sabe, na esfera, mesmo que não esteja no cargo máximo, mas, entende, neste círculo mais decisivo, porque o olhar é diferente, gente.